E a gente vai conversar agora, o assunto vai ser o mercado de arroz e de feijão, e quem vai conversar com a gente é o Evandro Oliveira. O Evandro começa a sua palestra depois da vinheta. Bom dia, Evandro, tudo bem? Bom dia, Dylan, tudo certo? Tudo certo. Agora é contigo, pelo menos até às 10h20, 10h25, para tu apresentar esse nosso quadro aí de arroz e feijão e depois perguntas e respostas que eu peço que sejam encaminhadas ao chat e eu repasso ao Evandro. Perfeito, muito obrigado, Dylan. Só vou compartilhar aqui a apresentação. Está aparecendo certinho para ti, Dylan? Tudo certo, Evandro. Pode ir. Perfeito. Então, bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evandro Oliveira, sou consultor de safras e mercado, responsável pelas culturas do arroz e do feijão, essas culturas complementares, né, que representam a base da culinária gastronômica brasileira, né? Então, vamos apontar, primeiramente, uma breve retrospectiva do que aconteceu em relação ao arroz, né, nessa temporada que se encerrou agora no mês de fevereiro, e apontaremos algumas tendências e alguns cenários que esperaremos para esse ano de 2023. Então, primeiramente, gostaria de trazer aí o comportamento do câmbio ao longo do último ano, né? Então, conforme falado, ao ano de 2022, tivemos um câmbio no primeiro semestre do ano de 2022, um câmbio com um forte tombo, né, que até meados do mês de abril, isso favoreceu bastante o avanço das importações de arroz no primeiro semestre do ano de 2022, onde se iniciou uma trajetória de alta, né, uma firme trajetória de alta do câmbio a partir de meados do mês de maio do ano de 2022, né, o que veio a favorecer o avanço das vendas externas de arroz, né, onde impulsionou as exportações de arroz no segundo semestre do ano de 2022, onde tivemos meses aí contabilizando recordes de exportação, como, por exemplo, no mês de outubro, né, onde tivemos aí exportações acima das 200 mil toneladas, chegando perto aí ao redor de 300 mil toneladas de exportações somente no mês de outubro, o que foi que permaneceu aí nos próximos meses com exportações ao redor ou acima de 100 mil toneladas. Então, um segundo semestre bastante voltado às exportações, o que acabou alavancando os preços do arroz, que atingiram seu pico ali em meados do mês de janeiro, né? Então, conforme visto nesse gráfico, segundo semestre, um bom avanço do câmbio, né, onde, sempre bom lembrar, patamar de R$ 5,30, né, onde uma média que acaba favorecendo os negócios para exportação de arroz, uma média que é buscada pelas tradings, né, para fechamento aí de novos carregamentos, um patamar aí ao redor de 5,30, né? Então, a gente viu que o câmbio permaneceu ao redor desse patamar, oscilando em torno de 5,30 até o início deste ano, e favorecendo aí os negócios para exportação. Então, agora, no primeiro semestre, já temos o câmbio continua oscilando ao redor desse patamar, o que acaba favorecendo aí também a novos embarques, porém, mês de março houve um certo arrefecimento em novos carregamentos, né? Então, só dando continuidade aqui, mostrando como fechamos, né, a temporada, né? Então, para o arroz em casca fechou a temporada aí com um volume significativo de exportações, com quase 920 mil toneladas exportadas na temporada, né? Lembrando, a temporada comercial do arroz, de março até fevereiro, onde temos aí o nosso principal comprador de arroz em casca, o México, né, pessoal? O México que, devido a acordos com o Brasil, em busca aí de um controle inflacionário
pelo governo mexicano. Foram feitos aí alguns acordos com o governo do Brasil, retirando algumas taxas de exportação, né, taxas de importação para o arroz em casca, né? Um benefício que somente os Estados Unidos tinha com o México, que acabou favorecendo as exportações do Brasil, tornando o México o nosso principal comprador de arroz em casca, onde fechou aí a temporada com mais de 456 mil toneladas de arroz em casca comprados do Brasil. Então, em relação à temporada anterior, o México havia comprado apenas pouco mais de 62 mil toneladas. Então, a gente vê um significativo avanço do México em relação à temporada anterior nas compras de arroz em casca brasileiro. Então, em seguida, temos também a Venezuela, Guatemala e Honduras, né, com volumes significativos também. A Venezuela, aí, que fechou a temporada com mais de 171 mil toneladas de arroz em casca comprados do Brasil, enquanto na temporada anterior a Venezuela havia comprado quase 118 mil toneladas. Então, um bom avanço também em relação à Venezuela. Então, a gente vê no quadro das exportações de arroz em casca um bom saldo positivo para o arroz em casca nessa temporada, né? Dos quase 920 mil toneladas finalizadas aí na temporada que se encerrou em fevereiro, e quanto na temporada anterior havíamos exportado pouco mais de 335 mil toneladas. Já em relação ao arroz beneficiado, tivemos aí Cuba, né, como nosso principal comprador de arroz beneficiado, com quase 130 mil toneladas, enquanto na temporada anterior, Cuba havia importado quase o mesmo volume, né? Então, temporada anterior, com um pouco mais de 134 mil toneladas, ou seja, Cuba permaneceu sendo o nosso principal comprador de arroz em casca e de arroz beneficiado, né? Seguido pelo Peru e novamente a Venezuela, em terceiro lugar, nas nossas exportações de arroz beneficiado. Então, o Peru acabou tendo um volume, a metade, né, importando, e a metade do volume que acabou importando na temporada anterior, ficando com quase 68 mil toneladas, enquanto na temporada anterior o Peru havia importado mais de 132 mil toneladas. E a Venezuela, conforme falado, também reduziu as suas importações brasileiras de arroz beneficiado, ficando com um pouco mais de 50 mil, porém permanecendo aí como um grande parceiro aí na comercialização de arroz. Então, fechamos a temporada com 396 mil toneladas de arroz beneficiado exportados, enquanto na temporada anterior havíamos exportado quase 466 mil toneladas. Então, o arroz beneficiado com um saldo um pouco inferior ao da temporada anterior, o que já é diferente para o arroz quebrado, né? O arroz quebrado que também teve um avanço significativo nessa temporada, né? E com o nosso principal comprador de arroz quebrado, como o Senegal, né? Senegal com mais de 370 mil toneladas de arroz quebrado importadas do Brasil, enquanto na temporada anterior, Senegal havia importado pouco mais de 124 mil. Um grande avanço nas importações de Senegal aí, de arroz quebrado brasileiro. Em seguida, temos a Gâmbia também com um bom aumento nas suas compras de arroz quebrado brasileiro, com mais de 147 mil toneladas, enquanto na temporada anterior havia comprado pouco mais de 116 mil toneladas. Então, a gente vê uma grande participação dos países da África Ocidental, né, os países mais voltados ao Atlântico, uma boa participação desses países nas exportações brasileiras de arroz quebrado, né? Lembrando que esses países têm uma preferência pelo arroz quebrado brasileiro, tanto pelo preço, quanto em relação à culinária étnica, né, desses países que utilizam muito arroz quebrado para a culinária local. Em seguida, temos Países Baixos, né, e os Estados Unidos também com volumes relevantes. Lembrando que esses países já utilizam arroz quebrado para outras finalidades, né, como o mercado PET, principalmente.
Então, finalizamos a temporada com mais de 715 mil toneladas de arroz quebrado exportado, enquanto na temporada anterior havíamos exportado pouco mais de 456 mil toneladas. Então, um bom saldo positivo para o arroz quebrado, assim como para o arroz em casca, né? Os principais destaques dessa temporada. Já em relação às importações, né, pessoal? As importações também tiveram um volume significativo na temporada, né? Então, principalmente falando aí do arroz descascado e do arroz beneficiado, que são os principais subprodutos aí do arroz importados pelo Brasil. O arroz descascado, fechando a temporada com mais de 451 mil toneladas importadas pelo Brasil, enquanto na temporada anterior havíamos importado aí quase 339 mil toneladas, onde o Paraguai segue sendo a nossa principal origem das nossas importações, né? O Paraguai que fechou a temporada com mais de 362 mil toneladas de arroz descascado enviadas para o Brasil. Lembrando, né, pessoal, que praticamente toda a produção de arroz descascado do Paraguai tem como destino o Brasil, né? Onde as indústrias brasileiras acabam importando o arroz descascado paraguaio para beneficiamento interno, né? Principalmente indústrias aí do centro do país e também do Paraná. Então, em seguida temos Uruguai e Argentina, que também sempre são destaques nas suas importações. O Uruguai com praticamente quase o dobro do volume importado do Uruguai, né? O Brasil importando quase o dobro do volume importado na temporada anterior, e a Argentina com praticamente o mesmo volume, né? Então, para o Uruguai fechando a temporada com mais de 60 mil e a Argentina com quase 26 mil toneladas. Já o arroz beneficiado com um avanço significativo, né, pessoal? Com quase 819 mil toneladas de arroz beneficiado importados pelo Brasil. E já na temporada anterior, havíamos importado pouco mais de 496 mil toneladas. Então, uma boa alta aí nas importações de arroz beneficiado pelo Brasil, um avanço de mais de 65% nas importações de arroz beneficiado, e novamente com o Paraguai sendo a nossa principal origem das importações de arroz beneficiado também. O Paraguai que fechou a temporada com mais de 442 mil toneladas de arroz beneficiado enviados para o Brasil. Enquanto na temporada anterior, o Paraguai havia exportado pouco mais, né, quase 338 mil toneladas para o Brasil. Em seguida, novamente, o Uruguai e a Argentina. O Uruguai com um bom salto nas exportações de arroz beneficiado para o Brasil, né? Na temporada anterior, o Uruguai havia exportado quase 83 mil e nessa temporada o Uruguai exportou quase 239 mil toneladas, um avanço quase quase 200% mais do que na temporada anterior. E já a Argentina também, um salto nas suas exportações de arroz beneficiado para o Brasil, onde na temporada anterior havia exportado quase 54 mil toneladas para o Brasil e nessa temporada fechou com pouco mais de 130 mil toneladas. Então, um bom volume de importações nessa temporada, o que acaba explicando, né, pessoal, o porquê de os preços do arroz não terem apresentado uma alta mais significativa na temporada, né? Onde muito se perguntou, né, por que o arroz não ultrapassou as médias aí de R$100 por saca com maior intensidade na temporada, né? Isso em virtude do bom saldo de importações na temporada, aí lembrando, né, entre os meses de março e de fevereiro. Aqui, pessoal, temos o nosso gráfico aí onde mostram dados a respeito dos registros de embarques, né, os famosos line-ups, onde nos mostra o resultado da temporada, né? Então, em vermelho nós vemos o resultado da temporada, né, os line-ups da temporada, os registros de embarque da temporada 2022-2023, em comparação com os dados do SECEX da temporada anterior, 2021-2022. Então, podemos notar um grande avanço nos embarques a partir do mês de junho, né, pessoal? Mês de junho de 2022,
onde já começamos a ter registros de aproximadamente 300 mil toneladas de embarques de arroz, base casca, né, pessoal? Lembrando, englobando aí todos os subprodutos, né, base casca, quase 300 mil toneladas de registros de embarques já no mês de junho, né, o que se seguiu aí pelos próximos meses ao redor de 200 até acima de 250 mil toneladas, como visto no mês de agosto. Então, o que acabou contribuindo aí para o avanço significativo dos preços, né? Então, no final da temporada, temos os resultados, né? A somatória da temporada, onde os lineups apontaram para um volume total de embarques de aproximadamente 2 milhões, quase 2 milhões e 150 mil toneladas, isso de registros de embarques, né? Enquanto o SESC nos trouxe dados apontando que a temporada se encerrou com exportações de 2 milhões e 83 mil toneladas, pouco mais de 2 milhões e 83 mil toneladas, ou seja, um volume recorde, né, pessoal? Um bom saldo de exportações para o arroz na temporada 2022-2023. Então, esse foi um dos principais fatores que contribuiu para o avanço dos preços do arroz na temporada. Então, aqui, um indicativo, né, que a gente costuma trazer de comparação, onde comparamos os preços de exportação no Porto de Rio Grande com os preços de exportação no Porto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, né? Então, um dos principais portos de exportação para o arroz norte-americano. Então, aqui temos a diferença entre os dois, lembrando, né, isso, o equivalente em dólares por saca de 50 quilos, né? Então, temos aqui no ano de 2022, já no mês de janeiro de 2022, tivemos uma diferença significativa entre os dois preços, ao redor aí de 5 dólares e 70 centavos, o equivalente à saca de 50 quilos, novamente. Essa diferença ao redor de acima de 5 dólares, ela acaba favorecendo as exportações brasileiras de arroz, né? O que acaba favorecendo aí a relação, principalmente a relação logística dos principais compradores de arroz norte-americano, né? Então, lembrando que o México costumava ser um grande parceiro comercial de arroz dos Estados Unidos, em virtude principalmente da questão geográfica, né? E da questão logística, onde temos uma logística totalmente voltada para o mercado norte-americano, diretamente com as indústrias mexicanas, né? Então, o que torna o Brasil mais atrativo para os principais compradores de arroz norte-americano, né? Que nessa concorrência entre Brasil e Estados Unidos, o que favorece costuma ser essa diferença aí acima de 5 dólares, o que acabamos vendo novamente no segundo semestre do ano de 2022, a partir do mês de junho, onde essa diferença voltou a ficar acima dos 5 dólares, o equivalente à saca de 50 quilos, e acabou tornando o produto brasileiro mais atrativo e resultando num avanço significativo das exportações brasileiras. Então, notamos que na temporada, encerrando aí no mês de fevereiro desse ano, essa diferença já fica bem menor, né? Onde o equivalente à saca de 50 quilos do preço de exportação do arroz norte-americano gira em torno de 22 dólares, o equivalente à saca de 50 quilos, enquanto o arroz brasileiro, no Porto de Rio Grande, o preço de exportação fica aí entre 16 e 17 dólares, o equivalente à saca de 50 quilos. Então, uma diferença atual de aproximadamente 4 dólares, né? Então, esse é o comparativo que nós costumamos falar. Lembrando, né, pessoal, que todos esses dados que estão sendo expostos, vocês podem encontrar na nossa plataforma, né? Vocês têm acesso facilitado a esses dados na nossa plataforma. Então, aqui, trazendo um comparativo da evolução das médias do preço da saca de arroz no Rio Grande do Sul,
nas últimas 6 safras, né? Então, nós conseguimos ver o comportamento da temporada 2022-2023, onde iniciamos o ano de 2022 com a saca acima de beirando os 80, a média, né? Lembrando, a média da saca beirando os R$80, né? Então, primeiro semestre do ano de 2022, tivemos um recuo até meados do mês de maio. Então, isso por conta do ingresso da safra, como costuma acontecer aí de forma sazonal, com algumas exceções, como vamos falar. Os preços com o ingresso da safra e com o ingresso também do produto oriundo do Mercosul, né? Entrada da safra do Paraguai e dos outros parceiros do Mercosul, os preços acabam sendo pressionados e vieram atingir o seu piso ali, atingir o fundo, em meados do mês de maio, iniciando uma trajetória de alta a partir do mês de junho, né? Então, onde tivemos o avanço das exportações, como falamos nos slides anteriores, e atingindo o pico no mês de janeiro. Já na temporada anterior, vimos um comportamento, de certa forma, semelhante no primeiro semestre, porém, um pouco diferente no segundo semestre. No primeiro semestre, também tivemos o pico das cotações em meados do mês de março, e aí sim iniciamos uma trajetória de queda, atingindo aí os menores patamares em meados do mês de julho, onde tivemos um certo avanço das exportações, e o pico ficou ao redor do mês de agosto, e por conta de uma ampla oferta, os preços continuaram caindo no restante do ano. E já na temporada 2020-2021, temos um comportamento excepcional, né, pessoal, que foi basicamente por conta do início da quarentena, época do pico da pandemia, né? Então, aquela corrida aos supermercados em busca de produtos básicos, como o arroz e como o feijão, tivemos uma explosão nos preços, na média dos preços do arroz gaúcho, né? Ultrapassando a marca de R$100. Então, lembrando, um comportamento excepcional. E já nas temporadas passadas, o arroz apresentava certa estabilidade, né? Seguindo mais ou menos a tendência sazonal de preços pressionados no primeiro semestre e uma tendência de alta no segundo semestre, em virtude da menor oferta e do avanço das exportações. Então, aqui, pessoal, temos o nosso... Evandro, só para lembrar, 5 minutos ainda temos que falar de feijão, tá? Se puder dar uma acelerada. Tranquilo. Te agradeço. Aqui vamos falar rapidamente da nossa projeção de safra, onde temos o Rio Grande do Sul com um corte significativo na sua área, né? Então, o nosso número gira ao redor de 870, pouco mais de 870 mil hectares, e contamos com uma produtividade de aproximadamente 8.175 quilos por hectare. Lembrando, né, pessoal, números sujeitos a alterações, com a colheita em andamento, aí a colheita que vem apresentando certos atrasos, né, pessoal, em virtude principalmente de questões aí envolvendo frio na primavera, episódios de frio no carnaval também, onde tivemos um atraso entre 10 e 20 dias no pico ideal de colheita, né? Então, esse atraso acaba refletindo também nos preços nesse início de temporada, onde em temporadas passadas os preços já estavam com uma significativa queda, e no momento os preços, em algumas sessões, aí tivemos até avanço nos preços em pleno andamento de colheita. Então, só para pontuar também o nosso quadro de oferta e demanda, para essa temporada iniciamos agora no mês de março, com estoques ao redor de 929, quase 930 mil toneladas, e o nosso número de produção gira em torno de 10.366.000 toneladas. O nosso número de importações teve um avanço em relação à temporada que se encerrou em fevereiro, isso, obviamente, em virtude da menor oferta que teremos esse ano. Então, as importações de arroz devem ter um avanço. Já as exportações, onde terminamos a temporada em fevereiro com um volume recorde de mais de 2 milhões, esse ano teremos dificuldade de repetir
esses números em virtude da menor oferta, novamente. Então, o nosso número de exportações gira em torno de 1.550.000, onde teremos aí uma balança comercial do arroz bastante equilibrada. E aí sim, no final da temporada, como a gente sempre costuma falar, teremos estoques bastante apertados, né? Um estoque final de aproximadamente 495.000 toneladas, ou seja, estoques pouco suficiente para um mês de beneficiamento de arroz, né? A menor relação estoque-consumo da série histórica, né? Mais um indicativo, mais um fator de pressão de alta nos preços nessa temporada. Então, aqui iniciamos falando do feijão, né? Só pontuando aqui novamente. Primeira safra, safra das águas, plantio meados de agosto e novembro, colheita meados de novembro e abril. E aqui temos a segunda safra, safra da seca, plantio meados do mês de janeiro e março, com colheitas a partir de abril, meados de maio até meados de julho. E a terceira safra, safra de inverno, plantio meados de abril e julho, colheita agosto e outubro. Com isso em mente, aqui temos o comportamento, né, da década, da evolução da produção do feijão na última década, onde tivemos uma grande participação da primeira safra e onde finalizamos agora as últimas temporadas com uma maior participação da segunda safra, né, pessoal? A segunda safra, que atualmente está estimada em aproximadamente 1.236.000 toneladas, ou seja, uma queda de quase 8% na principal safra de feijão do ano, né? Então, um grande fator que aponta para o viés de alta dos preços do feijão nessa temporada. Lembrando, né, pessoal, o feijão tem safra praticamente o ano todo e agora, neste momento, o feijão vem sofrendo uma pressão de alta, pois teremos colheita basicamente só em meados do final do mês de abril, meados do mês de maio, né? Então, os preços devem continuar sofrendo uma pressão positiva em virtude dessa menor oferta esse ano. Então, aqui só outro gráfico, o que nos mostra aí o comportamento das exportações e importações de feijão nas últimas 10 temporadas, na última década. Inicialmente, o feijão ele apresentava maiores volumes de importações em relação às exportações, o que acabou se invertendo em meados do ano de 2016, onde tivemos diversas políticas em busca de maiores exportações de feijão, em busca de maiores mercados para as exportações de feijão, e as exportações acabaram ultrapassando os volumes de importação, que atualmente giram em torno entre 100 e 150.000 toneladas. Um volume pouco significativo em comparação a commodities com volumes superiores e até em relação ao arroz, né, pessoal? Mas lembrando, são duas culturas, o arroz e o feijão, que passam por momentos similares, e o arroz já com uma boa evolução nas exportações, o arroz, inclusive com alguns representantes das principais entidades do arroz, indo para Brasília, buscando aí algumas melhorias para o setor exportador de arroz, o que também vem acontecendo para o mercado de feijão, onde se busca aí um escoamento via negócios para exportação, porém, ainda de forma embrionária para o feijão. Aqui temos um comparativo entre os preços do feijão carioca e do feijão preto, onde temos um comportamento sazonal, onde, por exemplo, no mês de maio do ano de 2022, o preço do feijão carioca estava com uma diferença bastante significativa em relação ao feijão preto, o que tornava aí o feijão preto mais acessível e tendo uma preferência do consumidor, né? Lembrando que mais da metade da população brasileira acaba sendo consumidora de preço, né? Então, mais da metade da população brasileira acaba buscando preço. Então, quando as cotações do feijão carioca acabam disparando, obviamente que elas acabam levando junto os preços do feijão preto, porém, o consumidor acaba optando pelo consumo do feijão preto, às vezes até pelo feijão calpi, por
questão aí de preço, né? Então, esses são os comportamentos, preços aí atingindo, agora no mês de março, as médias parciais para o feijão carioca, beirando os R$ 435 pela saca de 60 quilos, para o produto extra, né, pessoal? E o feijão preto girando em torno de R$ 315 a saca de 60 quilos, também para o produto extra. Ou seja, pressão positiva para os preços do feijão agora nesse momento. Um bom momento para o vendedor. O vendedor tem que se manter atento no mercado, não perdendo grandes oportunidades. Sempre bom a gente atingir o topo, né, pessoal? Porém, não devemos buscar aí o olho da mosca, né? Então, um bom momento para o vendedor tem que ficar em alerta, porém, no momento, os vendedores mantendo o comportamento de cautela em busca de maiores oportunidades, sabendo que não teremos ingresso de oferta, pelo menos até meados do mês de maio. E aqui, só para finalizar, o quadro de oferta e demanda do feijão. Então, o feijão que conta com a sua produção no menor volume da série histórica, né, pessoal? Pelo menos até meados, pelo menos da última década, né? Produção de aproximadamente 2,8 milhões de toneladas, uma queda de quase 7% na produção do feijão, mais um indicador de alta para os preços do feijão. Como eu falei, as importações e as exportações giram em torno de 100 e 150 mil, importações principalmente da Argentina e exportações aí para diversos países. Então, os estoques finais devem ficar ao redor de quase 165 mil toneladas, uma queda de aproximadamente 17% em relação à temporada anterior, uma relação de estoque-consumo de aproximadamente 6%, ou seja, fatores aí indicando o viés de alta para os preços do feijão nessa temporada. Então, o que eu tinha para apresentar sobre essas culturas por hoje era isso. Aqui eu acho que agora a Adriana vai falar um pouco sobre o curso de arroz, né, que deve acontecer agora nesse mês de abril. Então, passo a palavra para a Adriana. Bom, pessoal, reforçando aqui que o curso Análise Fundamental e Gestão Estratégica do Mercado de Arroz também faz parte da promoção. Então, 30% de desconto para o pessoal que se inscrever. Pode usar o cupom AgriWeek30 na loja. Você pode apontar o seu celular para o QR Code e acessar, ou o link aqui no chat. Esse curso fala muito do mercado brasileiro, da formação de preços, e vale a pena se especializar e fazer o curso aqui com o Evandro. A nossa próxima turma, como ele disse, é em abril. Então, não deixem de aproveitar essa promoção. Tá certo, obrigado, Adriana. Vamos iniciar, então, as perguntas e respostas. Estamos com o tempo um pouco apertado, então vamos começar aqui com a pergunta do Sandro Castro Martins. A questão de preço do arroz, como vai ficar? Começamos a nossa colheita aqui no Mato Grosso e vai até o final de maio. Previsão de preço, Evandro, para os próximos meses? Perfeito, Dylan. Muito obrigado pela pergunta. Perspectiva de alta, né? Conforme falado, nesse ano de 2023 deveremos ter uma oferta bastante restrita de arroz. Então, viés de alta não somente para os preços no Rio Grande do Sul, quanto para as demais regiões produtoras de arroz. Mato Grosso não deve ser diferente. Atualmente, as cotações no Mato Grosso, lembrando, Mato Grosso, pessoal, saca de 60 quilos, diferentemente do Rio Grande do Sul, já giram em torno aí de 118 até 120 reais a saca de 60 quilos no Mato Grosso. Então, viés de alta para os próximos meses. Aí, o que a gente acredita? Principalmente no segundo semestre. Obviamente, a depender do câmbio. O câmbio, como falado, uma faixa aí acima de R$ 5,30 favorece as exportações, que deve ser aí o principal destino aí do escoamento da safra desse ano, os produtores atentos a negócios para exportação. Então, uma menor oferta nesse ano, o que resulta aí num
uma trajetória de alta dos preços, principalmente no segundo semestre. Porém, segundo o comportamento que nós temos visto recentemente, esses preços podem apontar uma alta mais cedo do que nas temporadas anteriores e com maior intensidade do que nas temporadas anteriores, em virtude dessa menor oferta, né? Produção de 10,3 ou até menos que 10,3 milhões de toneladas, como algumas outras entidades apontam, e uns estoques já iniciando o ano bastante apertados. Então, tendência de alta para os preços. Mato Grosso, conforme falado, é ao redor de R$ 118 pela saca de 60 quilos, pode vir aí a ultrapassar os 120 já a partir de meados do mês de maio. Evandro, pergunta sobre o mercado de feijão. Como ficam as áreas de segunda e terceira safra do Carioca? A pergunta é do Edson Stock. Grande Edson, muito obrigado, Edson, pela pergunta. Conforme falado, né, temos aí safra do feijão praticamente o ano todo. Então, segundo dados aí, nos apontam que a primeira safra deve ficar ao redor de 966 mil hectares, né? A área da primeira safra, produção, perdão, de 966 mil toneladas, um avanço aí de 2% nessa primeira safra. Já a segunda safra, principal safra, a safra mais importante do ano, deve girar ao redor de 1.200.000 toneladas. Então, uma queda aí de quase 8%, e já a terceira safra girando ao redor de 722, quase 723 mil toneladas. Um avanço aí também de 2% em relação à temporada anterior. Ou seja, no total, uma queda aí significativa em relação à temporada anterior, mais um fator que nos aponta para um viés de alta dos preços do feijão nessa temporada. Porém, lembrando, esse momento que passamos agora segue sendo uma boa oportunidade para o vendedor ficar atento no mercado e não perder grandes oportunidades. Duas últimas perguntas, Evandro, do Felipe de Paula. Com o cenário apresentado para os mercados de arroz e feijão, a respeito principalmente da oferta dos produtos, que vislumbra-se menor oferta para ambos. E como são produtos complementares, com essa alta dupla, você acredita que o consumo de arroz e feijão no prato brasileiro será migrado para outra composição de consumo, como, por exemplo, macarrão e tomate? E, com isso, como fica o consumo final do arroz e feijão? Não mexe? Excelente pergunta. Consumo, nós sempre temos perguntas aí a respeito do consumo de arroz e também de feijão, né? Primeiramente, falando aí, o consumo per capita do arroz brasileiro gira em torno entre 45 e 49 quilos por ano, né? Então, o que nos leva a um total do consumo, né? O nosso número de consumo nessa temporada gira ao redor de 10,7 milhões de toneladas. Um número, de certa forma, até conservador, né? Lembrando que a cada temporada temos uma queda no consumo do arroz entre 1% e 2%. E o que nos traz essa queda no consumo de arroz e também no consumo de feijão, né? Isso é, grande parte, um comportamento do consumidor que se mostra aí variando ao longo do tempo, principalmente em uma diferença no consumo, no padrão de consumo de alimentação do brasileiro, né? Optando aí também por um consumo mais voltado ao fast food, né? E também, ultimamente, onde temos um cardápio na ponta da mão, culturas como o arroz e o feijão, que, de certa forma, tem o seu tempo de preparo um pouco mais demorado, como o feijão, e, por uma questão de praticidade, acabam sendo deixados de lado, né? E, se tratando de arroz, a questão de preço tem pouco impacto no consumo de arroz, porque o arroz ele continua sendo o produto mais barato da cesta básica, né? Um dos produtos, o arroz brasileiro ainda figura entre os mais baratos do mundo. E aí sim, se tivermos um avanço significativo nos preços do arroz, como falado, né? A título do que tivemos na época da pandemia, obviamente o consumidor ele tende a ir
para outros produtos de preço inferior, podendo sim aí optar por outros tipos de carboidrato, como o macarrão ou outros tipos de massa, né? Então, mas acreditamos que isso dificilmente ocorrerá por conta, ainda não falamos do fator governo, né? Então a gente sabe que o arroz, mais do que uma cultura de importância econômica, ela tem a sua grande importância social. Então, com uma disparada muito significativa dos preços, com certeza há tendências de interferências por parte do governo, seja desestimulando as exportações, seja estimulando as importações aí na busca de um controle dos preços. Já o feijão, sim, o feijão temos uma maior tendência à substituição por outros tipos de produto, por outros tipos de grãos, lembrando que, em questão do carioca, o carioca disparando, a substituição ou pelo feijão carioca, pelo feijão preto, ou também pelo feijão calpi, né? Ou substitutos de menor valor no consumo. Evandro, última pergunta do Diego Perucci, vou dar uma resumida aqui na pergunta. Ele fala sobre a questão de a possibilidade de aumento de preços do arroz pelo lado da exportação, considera que o México é um mercado pontual e acredita que essa demanda para exportação seria menor e, com isso, os preços poderiam ceder. Ele pergunta como fica essa relação e também pede que tu faça uma análise sobre a possibilidade de safra dos Estados Unidos e essa concorrência norte-americana com o Brasil no mercado de exportação. Perfeito, vamos tentar responder da forma mais breve possível, né? Essa pergunta aí daria para fazer mais uma live inteira, né? Mas, novamente, exportações, né? Como falado ali, como mostrado no nosso quadro de oferta e demanda, deveremos contar com exportações menores esse ano, né? O nosso número gira em torno de 1.550.000. Com certeza, há números menores aí no mercado de outras consultorias ou entidades que apontam números de exportação, assim como existem números maiores também. O nosso gira em torno de 1.550.000, com importações de 1.450, variando ao redor desses números, né? Então, com exportações menores, lembrando que não somente as exportações são um fator de pressão de alta nesse ano, né? Ou seja, a gente já vem iniciando a temporada com estoques bastante apertados, estoques para aproximadamente 2 meses de beneficiamento, lembrando que o beneficiamento gira em torno entre 500 e 600 mil toneladas mensais, a saída de arroz beneficiado do Rio Grande do Sul. Então, já estoques bem apertados nesse início de temporada, com uma oferta, um ingresso de safra aí já com uma colheita em atraso, uma safra bastante apertada. Então, isso nos leva a um quadro de oferta bem mais apertado do que na temporada anterior. E aí sim temos o comportamento dos produtores, né? Então, o produtor, nessa temporada, deverá ter uma postura bastante diferente do que nas temporadas anteriores, né? Então, conforme a gente vem conversando em outros momentos, o produtor ele começa a adotar uma postura de maior controle do mercado nessa temporada e ele vai buscar preço, vai buscar os negócios para exportação que acabam trazendo maiores resultados. Produtor que já vem amargando aí custos bastante elevados nessa safra, né, cada vez mais elevados, então ele vai optar por negociar no melhor momento e esse melhor momento costuma ser no segundo semestre. Então, apesar de números menores de exportação, ainda temos diversos outros fatores que apontam para uma pressão de alta nos preços nessa temporada. Em relação aos Estados Unidos com uma safra aí estável, né? Uma safra que fica bastante similar à safra do Rio Grande do Sul, ao redor de 7 milhões de toneladas. Então, lembrando, né? Estados Unidos com a safra ao redor de 7 milhões, já o número de exportações dos Estados Unidos deve ter um significativo corte nessa temporada, menor nível de exportações dos Estados Unidos desde meados do ano de 1989, ou seja, um dos menores números de exportações da série histórica dos Estados Unidos, e já os números de importação dos Estados Unidos teve um significativo avanço, né? Ou seja,
o nosso principal concorrente está com menores números de exportação e maiores números de importações, ou seja, grandes mercados dos Estados Unidos podem continuar voltados ao mercado brasileiro nessa temporada, assim como o México, que deve continuar até o mês de dezembro com um acordo com o Brasil, e outros mercados importantes no Caribe e na América Central.